Olá pessoal, segunda questão de física da FUVEST 2014. Ela retrata uma situação de uma desintegração alfa, onde esta partícula alfa é emitida. O texto menciona as massas, número de massas do polônio, do chumbo e da partícula alfa em uma tabela. E nessas condições ele também informa a energia cinética desta partícula alfa, que para nós aqui vamos representar como uma velocidade v alfa, com uma direção e sentido para a direita. Já vamos então assumir um referencial direita positivo, esquerda negativo. E nós temos que interpretar com mais calma esta situação de uma colisão, uma explosão na verdade, pois a quantidade de movimento antes necessariamente se conserva e é igual à quantidade de movimento depois. Perceba que eu ainda não terminei o desenho, pois agora nós temos que pensar o seguinte: na situação inicial, o corpo estava em repouso, o que indica velocidade zero, portanto não existe movimento antes. Isso nos obriga a trabalhar com a mesma informação depois. A quantidade de movimento desses dois corpos precisa se anular. Essa é a dica. Portanto, existe uma velocidade do chumbo e ela precisa ser exatamente oposta à velocidade da partícula alfa. Essa interpretação só nasce quando nós olhamos para a fórmula e lembramos que no início estava tudo parado. Vamos lá aos dados. Nós temos que colocar a massa do chumbo e a sua velocidade, mais a massa da partícula alfa e a sua velocidade. Nós temos o número de massa, e esse será o meu valor numérico para a substituição das massas. Nós não temos a velocidade, mas vamos descobrir a velocidade do chumbo em função da velocidade de alfa. Nós temos então 200 vezes velocidade do chumbo, mais 4 vezes velocidade do alfa. Isolando a velocidade do chumbo, colocando a velocidade do alfa para o outro lado negativo, nós teremos 200 a velocidade do chumbo igual a menos 4 velocidade do alfa, o que vai resultar numa razão velocidade do chumbo igual a 1 sobre 50 da velocidade alfa. Essa relação nos será útil para interpretar a energia cinética do chumbo comparado com a energia cinética do partícula alfa. A energia cinética do alfa seria m alfa v alfa ao quadrado sobre 2. Esse valor, e alfa, que o texto menciona então, seria equivalente a 4 v alfa ao quadrado sobre 2, o que podemos resumir então como sendo apenas 2 v alfa ao quadrado. Agora vamos fazer a mesma ideia com a energia cinética do chumbo. M do chumbo, velocidade do chumbo ao quadrado sobre 2. Essa energia do átomo de chumbo então será 200 sobre 2 vezes a velocidade do chumbo ao quadrado. E aqui seria interessante, a princípio, apenas escrever 100 vezes a velocidade do chumbo ao quadrado. Com essas duas informações, vamos dividir uma equação por outra, escrevendo a energia do alfa sobre a energia cinética do chumbo. Isso igual a copia o primeiro membro dividido pelo segundo membro. E aqui a velocidade do chumbo ao quadrado. A partir desse momento, seria interessante nós percebermos que existe essa relação da velocidade do chumbo com a da partícula alfa. E nós vamos trocar aqui. Antes de mais nada, vamos apenas simplificar aqui os dados, escrevendo 1 sobre 50 vezes velocidade do alfa sobre a velocidade do chumbo, tudo isso ao quadrado. Agora, seria interessante nós percebermos que a velocidade do alfa dividido pela velocidade do chumbo é exatamente igual a 50, para que nós possamos substituir essa informação direta aqui.
Então, nós temos 1 sobre 50. E aqui, se você fizer a devida multiplicação em cruz ou inversão dos papéis, Vα sobre V do chumbo dá 50. O que nós podemos trocar aqui, essa conta pode ser simplificada. 1 dos valores dos 50 elimina 1 dos 50 ao quadrado, sobrando apenas 50. E multiplicando em cruz, você chegará a essa opção de que a velocidade a energia do chumbo, perdão, é a energia do alfa dividido por 50. Um trabalho matemático extenso e que demanda uma teoria boa de colisões, né?